Obrigada, Jesus. Obrigada, doce amigo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estamos aqui sedentos para ouvir a tua verdade, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia juntamente com a minha. No livro de Atos, no capítulo 10. Vamos fazer uma leitura aqui, tá bom? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é o Espírito Santo em toda a carne. Amém? Tem como pôr lá? Atos 10. Aleluia, Jesus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é o Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscarem Jope, certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-o a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajava e se aproximando da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda uma espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido aos céus. Bom, a gente já vai dar continuidade. Eu estava meditando na palavra do Senhor e essa palavra falou fortemente no meu coração. Aqui a gente está num cenário onde tem um homem. O homem, ele não era judeu. O homem que chamou a atenção de Deus. Ele era gentil, ou seja, ele não era judeu. Só que ele temia o Senhor, ele dava esmola aos pobres e ele tinha o hábito de orar. Fala assim: hábito de orar. Como assim, pastor? Uma pessoa que até então não sabia da existência do Espírito Santo, porque o Pentecoste veio em Atos 2 para os judeus. E aqui a gente está no capítulo 10. E esse homem estava orando. E aqui eu já começo falando para você. Você quer que Deus, você quer chamar a atenção do Senhor. Você quer chamar a atenção do Senhor na sua vida. Basta você ter um
E ele era um homem de total responsabilidade, de nome naquela cidade. Só que quando ele estava orando, Deus olhou assim e mandou um anjo dar um recado para ele. Mandou um anjo aparecer para ele e falou assim: olha, a sua oração tem chamado a atenção de Deus. As suas esmolas, aquilo que você faz de generosidade está subiu aos céus. E o Senhor quer que você vá lá, mande algum dos seus homens na casa que ficava próximo dali onde ele estava. Vai lá em Cesareia, ele estava em Cesareia. E vai lá em Jope, lá tem um outro Simão chamado Pedro, que está na casa de Simão, curtidor de couro. Você vai lá e fala para ele vir até na sua casa. Mas como assim? Quem era judeu na época não tinha conversa, não tinha o hábito de ir na casa de pessoas que não eram judeu. Eles tinham preconceito. Eles não podiam se misturar com esse tipo de pessoas. Mas sabe o que mais chama a atenção? Quando Deus quer unir propósito, quando Deus quer fazer algo aqui na terra, Ele pega alguém que está orando e Ele testifica em outra pessoa que também está orando. Então, aqui Deus deu uma ordem para ele, para esse centurião, Cornélio. Enquanto
apóstolo Pedro. Se você pegar no verso 8, antes de Atos, Pedro tinha ressuscitado uma mulher chamada Dorca. Pedro tinha curado um aleijado. Pedro, aonde chegava, era sinais e maravilhas. Pedro, aonde ele chegava, demônios se manifestavam e ele dava ordem para sair. A sombra de Pedro curava. Era esse Pedro, era este homem importante que entrou na casa de Cornélio. E quando Cornélio viu, se prostrou e Pedro falou assim: pelo amor de Deus, se levanta, eu sou homem como você. Não se prostra diante de mim, só se prostra diante de Deus. E Cornélio começou, e lá na casa de Cornélio, Cornélio chamou familiares, amigos, pessoas íntimas, pessoas chegadas, e a casa de Cornélio ficou cheia. E Cornélio começou a contar da experiência que o anjo apareceu e que o anjo falou para ele. E Pedro falou assim: meu Deus, e aconteceu isso comigo enquanto também eu estava orando. Um lençol caiu do céu e tal. Aí ele começou a entender o que Deus queria dizer para ele. O que Deus queria dizer para ele é: ei Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, os gentios eram impuros para os judeus, mas o Senhor já tinha purificado. Jesus queria fazer algo naquela casa. Deus queria derramar o Espírito Santo naquela casa. E quando Cornélio falou assim: Pedro, agora estamos aqui para te ouvir. O que você tem para falar, Pedro? E Pedro começou a falar assim: olha, a gente conseguimos presenciar Jesus de perto. A gente é testemunha de Jesus nessa terra. Jesus fez isso, Jesus curou, e ele começou a falar das maravilhas de Jesus para Cornélio. Começou a falar da grandeza de Jesus, começou a falar de tudo que Jesus tinha feito. E quando ele começou a falar daquilo que o Senhor tinha, que Jesus tinha feito, das maravilhas que Jesus tinha feito, o Espírito Santo tomou aquele lugar. O Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio, sobre a carne de Cornélio, e ele foi batizado pelo Espírito Santo. E foi um grande Pentecoste, mas o Pentecoste não foi só para 120 homens judeus. O Pentecoste agora foi para pessoas gentios, aqueles que não eram circuncidados, aqueles que, pelos olhos aí humano, é aqueles que eram os homens comuns, aqueles que andavam em pecado, aqueles que não queriam saber de Deus, aqueles que não queriam saber dos princípios de Deus. Aí o Espírito Santo desceu em Cornélio e Pedro começou a ficar abismado com aquilo. E Pedro disse: agora percebo verdadeiramente, no versículo 10, no capítulo 10, verso 34, ele fala, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceitam tudo, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aqui no verso 44 diz: enquanto Pedro ainda estava falando dessas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo foi derramado até sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Isso aqui foi um marco histórico para a igreja. Isso foi um marco histórico para mim e para a sua vida. Jesus tinha um plano.
descesse e ficasse na terra o Espírito Santo. E hoje eu quero falar do Espírito Santo. Isso foi uma introdução para demonstrar para você que o Espírito Santo é para toda a carne. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo não é só para aqueles que se rótulam, que se acha exclusivo. Mas o Espírito Santo é para aqueles que temem, para aqueles que oram, para aqueles que estão com o seu coração limpo, justo, aqueles que estão agradando a Deus. Quem era Cornélio espiritualmente falando, mediante os judeus, mediante o apóstolo Pedro? Cornélio, esse homem gentil, ele foi falado aos céus. O nome dele foi citado. Você sabe que ele tem uma experiência do anjo vir falar com você? Você sabe, você já vivenciou alguma experiência sobrenatural? Sabe, depois disso, que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio, Pedro falou assim: agora alguém aqui vai à cidade e eles serem batizados? Depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, e Cornélio foi batizado pelas águas e começou a obra da igreja. E essa obra chegou em mim e chegou em você, porque nós somos gentios, nós somos circuncidados de coração. E depois, capítulos à frente, Pedro teve que explicar para as igrejas o porquê eles foram batizados, o porquê aconteceu, teve que testificar, explicar para uma igreja religiosa. E a obra foi sendo completa, e a obra foi sendo completa. Mas eu quero falar agora do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Cornélio até então não tinha o Espírito Santo. E ele viu o anjo. Nós temos o Espírito Santo. E quantos de nós tivemos alguma experiência? Por que aquele homem que não era nem batizado ainda viu o anjo? O seu nome foi citado no céu, e é nós que temos o Espírito Santo. Não vivenciamos umas experiências sobrenaturais. Sabe, para você, não sei se você perguntou, se você já deu nó na sua cabeça, quem é o Espírito Santo? Como funciona o Espírito Santo? Eu vou dar um exemplo. Imagine um sol. Sol. Imagine que o sol é Deus. Imagine que aquela luz do sol é Jesus. Imagine que aquele calor que eu e você sente é o Espírito Santo. A pessoa bendita de Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um só. Jesus teve que ir para o Espírito Santo fazer a continuidade do trabalho dele. Meu Deus! Jesus fez até uma parte, agora o Espírito Santo tinha que continuar. E o Espírito Santo, que habita e quer habitar em mim, quer habitar em você, ele é uma pessoa, ele é vivo. Aleluia! Ele necessita de um posicionamento nosso, de uma direção nossa. Eu vou dar um exemplo para você. Aleluia! Ezequiel 47 fala das águas, fala daquele grande rio. Imagine que o Espírito
se mergulhar, a gente quer se renovar, a gente quer ser transformada, e nós queremos esperar que as águas nos peguem, que as águas nos emerjam para o fundo. E o Espírito está falando assim: não, dá o seu passo, vem, vem. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele trabalha dentro de mim e você, mas ele depende de mim e de você para manter esse Espírito Santo lá. Ele depende de uma interação minha e sua. A interação é a chave do Espírito Santo. Arabaxou, decanta, arabaxai, decanta, arabaxai. Algo acontece quando interagimos com o Espírito Santo. E também algo acontece quando não interagimos com o Espírito Santo. A interação com o Espírito Santo, que nem eu falei aqui, é a chave. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Como que eu e você entristecemos o Espírito Santo quando nós não interagimos? Quando nós fazemos dele um apoio quando nós precisamos. Ah, o Espírito Santo está aqui. Como assim o Espírito Santo está aqui? E eu não consigo viver experiências novas. Eu não consigo ser curado. Eu não consigo ser curada. O Espírito está aqui. E eu estou me topando de remédio. Eu não estou conseguindo. O Espírito Santo está aqui. Ele fez morada em mim. Aleluia! Ele é uma pessoa. Ele não é um amiguinho. Ele não é algo que você deixa de lado, o Espírito Santo também. E Tiago 4:5 diz: Rabaixou, decanta, o Espírito ele faz habitar em nós e tem fortes ciúmes. Primeiro, não entristeçais o Espírito Santo. Nós não entristecemos o Espírito Santo quando nós não interagimos com ele. Meu Deus! Segundo, ele arde em ciúmes por mim e por você. Porque ele está dentro de nós. Ele é uma pessoa. Ele é a pessoa bendita de Deus. Ele é algo de Deus. Jesus, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E ninguém vai para o Espírito Santo se não for por Deus. É um algo de Deus. O Espírito Santo é um algo que faz parte de Deus, que ele tirou para habitar em mim e em você. É algo que faz parte da continuidade do que o Pai, do que o Filho está fazendo. É uma continuidade da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia! É uma jornada contínua, é uma jornada da baixou de cantar abaixar. Não tem como a gente ter uma vida cristã. Não tem como a gente ter uma intimidade com Deus se a gente não tem conhecimento da pessoa bendita do Espírito Santo. Meu Deus! Não tem como você desprezar o Espírito Santo, porque ele faz parte de Deus, ele é Deus. Aleluia! Você tem noção que o Espírito Santo é para todos? E não se preocupe não, porque ele purifica aquilo que está impuro. E também, não entristecei o Espírito Santo, ele arde em ciúmes. E tem mais. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagai, ou não, outras versões, não extinguais o Espírito Santo. Isso é comparado ao fogo que tem que ser alimentado. Se não for alimentado, será extinto. Vai apagar a influência dele na nossa vida. Meu Deus, é forte. Imagine o Espírito
vai ser apagado como fogo. Muitas pessoas têm experiência extraordinária com Jesus, com o Espírito Santo. Mas muitas pessoas acabou entristecendo o Espírito Santo porque não interagiu. Meu Deus. Trocou o Espírito Santo por outras coisas, por isso que ele tem zelo e arde e ciúmes por nós. Meu Deus. E por último, tem muitas pessoas que não permaneceram porque o Espírito Santo foi apagado dentro dele. Ele não deu continuidade nessa brasa, nessa pessoa que está tão viva dentro dela. Aleluia. E a pessoa se enfraqueceu. Essa pessoa está lá vivendo uma falsa felicidade, uma falsa emoção, uma falsidade. Uma falsidade, porque não tem como você ser feliz, não tem como, se você já sentiu o Espírito Santo na sua vida, se o Espírito Santo já habitou na sua vida, não tem como você sobreviver, não tem como você, meu Deus, não tem como você ser feliz sem Ele. É tudo falso, é tudo fantasia. É tudo trocado por emoção, por alguns momentos. Quantas pessoas trocaram o Espírito Santo e isso se apagou por dinheiro? Por jogo, por vício? Trocou o Espírito Santo porque não suportou a dor do luto, ou não suportou a dor da perca, ou não suportou o divórcio, ou não suportou, mas esqueceu que ele tem e ela tem o Espírito Santo. Quanto mais você se afasta, ele vai sumindo de você. Quanto mais eu e você não conversamos com ele, não alimentamos o Espírito Santo dentro de nós, desprezamos ele dia a dia, chega uma hora que ele vai se afastando, ele vai sumindo em você. Você só vai virando, você vai ser salvo, mas você só vai se tornar uma pessoa religiosa. Você só vai se tornar uma pessoa que dá o seu dízimo, dá as suas ofertas, de vez em quando, mas dá. Você vai vir nos cultos aos domingos, às quartas-feiras, quando dá. Você vai se tornar uma pessoa apagada, uma pessoa morta espiritualmente falando, uma pessoa de aparência, uma pessoa religiosa que só vem aqui picar cartão, porque tem medo de ficar desviado, mas você já está. Você já está. Não se engane, você já está desviado dele, você já está sem ele. Meu Deus. Você só está se segurando para não pecar. Eita. Porque tem medo de ir para o inferno, porque o resto. Ela baixou, decanta. E quando eu estava em casa, o Espírito Santo falou no meu coração: eu quero avivá-lo outra vez no coração dos meus filhos. Aleluia. E aqueles que não são batizados hoje vai ser batizado. Basta você querer, basta você aceitar. Basta, pastora, mas ontem eu já estava pecando, hoje de manhã eu já pequei. Mas Ele está aqui, purificando aqui no reino. Meu Deus. Ele vai purificar a sua carne. Ele vai purificar, sabe por quê? Porque Ele quer habitar dentro de você. Mas Ele quer também vivenciar com você grandes coisas. Aleluia. Às vezes nós não aguentamos tantas situações que vêm adversas na nossa vida. A gente muitas das vezes, se você não parar e se você não chamar o Espírito Santo para habitar, você entra em desespero. Muitas das vezes nós entramos em desespero porque nós esquecemos que nós temos o Espírito Santo. Sabe, um dia eu estava trabalhando
ano e pouquinho. E minha prima ficava com a Lorena para mim eu trabalhar. E nesse dia a Lorena acordou com uma febre, mais uma febre. E eu levei ela no mesmo pronto-socorro que o pastor estava, era no Piracicabim. Chegamos lá, a médica examinou e falou assim: olha, dá esse remedinho aqui que é a garganta, ela vai ficar bem, tal. Peguei os remédios, tal. Minha prima foi até no pronto-socorro para pegar a Lorena para levar para casa dela, enquanto eu fui correr atrás dos medicamentos com o pastor, que estava com dor, e fui na agência. Eu fui na agência pegar dinheiro com a Érica. Cheguei na agência, bati a porta, meu telefone tocou. Você lembra? Era minha prima. E minha prima falou assim: prima, chorando, chorando do outro lado da linha. Prima, a Lorena. Eu falei: o que aconteceu com a Lorena? Ela falou assim: a Lorena parou de falar. Eu falei: mas o que aconteceu? A gente está aqui na emergência, vem pra cá, e ela chorava. Eu falei: pronto, minha filha morreu. E eu falei assim: Érica, eu preciso urgente ir lá. E a Érica pegou aquela moto, a Érica arrancou meu tanque. Mas quando a gente está com aquele desespero, parece que o trajeto fica mais longo. E naquela moto, eu falei: Espírito Santo, calma-me. Tudo está no seu controle. Espírito Santo, se for da tua vontade levar a Lorena, ela é tua. Aleluia! Como assim? A ansiedade, eu sou extremamente ansiosa, mas naquele momento eu já estava fazendo uma entrega. Naquele momento eu já estava uma paz que excedia todo o entendimento. Eita! Cheguei naquele corredor, a minha prima estava assim, ó, chorando. Eu falei: pronto. Falei: prima, ela tá viva, tá? Entra lá. Cheguei lá, ela estava peladinha na banheira e a médica, e eu chorando, e a médica falou: mãezinha, você tem que se acalmar, porque ela vai sentir tudo que você está sentindo. Ela já teve convulsão antes. Eu falei: nunca. Ela falou: mãezinha, ela teve convulsão, é uma convulsão generalizada, vamos pedir internação para ela para algum hospital para fazer exames. E eu lembro que eu fui naquela banheira e a Lorena estava convulsionando, tremia. E a banheira estava com água e álcool, e eu peguei assim, comecei a passar água no rostinho dela. E comecei a falar: filha, mamãezinha está aqui. A mamãe também, ela tremia. Tão horrível, eu ouvi convulsão. É verdade. E a gente foi transferido para Santa Casa. E eu ficava, a gente ia de noite, eu não queria ir embora. Com a minha Bíblia, com o Espírito Santo aqui dentro de mim. E lá, chegou uma noite que minha tia falou assim: vai embora, filha. Eu fico com ela aqui essa noite, vai embora. Eu falei: não, tia, aqui eu não vou embora. E ela insistiu muito, eu falei: muito obrigada, mas eu vou ficar. E nessa noite que minha tia insistiu em ficar, foi a noite que a enfermeira-chefe entrou e queria medicar a Lorena com 2 medicamentos que ela já tinha sido medicada. Só que eu me atentei quando a enfermeira chegou de madrugada. Ela falou assim: eu vim medicar a Lorena. Eu falei: não, mas já medicaram a Lorena. Não medicaram não. Eu falei: medicaram sim. Daí a enfermeira: só um minutinho. E ela foi e demorou, depois ela demorou e voltou. Eu falei: e aí? Ela falou assim: realmente já medicaram. O espírito da morte queria, porque queria levar a minha filha de um jeito ou de outro. Mas o Espírito Santo me deixou tão atenta. Olha aí. O Espírito
Ele está para nos santificar. Tem gente que acha que para ter o Espírito Santo precisa estar santificado. Não, o Espírito Santo está aí para habitar, para te santificar. Você será 100% santificado quando você subir. Tantas experiências com o Espírito Santo. Uma vez, estamos concluindo, eu escutei uma ministração que eu nunca esqueci. Diz que um rapaz, uma moça, estava passando por um momento muito difícil, um momento de luto. E ela estava no sofá, ela estava no seu quarto, e foi uma irmã lá, sentou no ladinho dela e falou assim: quem você tem mais intimidade? De Deus, Jesus ou o Espírito Santo? E a pessoa falou assim: eu converso mais com o Espírito Santo. Que tal então você começar no meio da sua dor chamar o Espírito Santo? E a pessoa disse que fechou os olhos, lembrou dessas palavras e falou: o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio, e ela sentiu um toque aqui sobre as suas costas. Ei, o Espírito Santo, ele não só vem como ele te toca. Ele não só vem como ele te cura. Ele não só vem como ele te dá o caminho, a direção quando você está sem saída, quando você está em dúvida do que fazer. O Espírito Santo te leva à mansidão, te leva ao amor, te leva a ter um domínio próprio, te leva a ser menos crítico, te leva a ter mais amor, te leva a ser uma melhor versão em Cristo aqui na terra, te leva mais próximo de Jesus, te leva mais próximo do céu. Ele é tão lindo, que ele não é como o seu marido ou como a sua esposa, de quando você